Eu queria começar fazendo uma pergunta para você a respeito de dois momentos do seu documentário. Tem dois momentos que você diz que não precisaria chegar ao ápice para ser feliz. Felicidade para a gente, em filosofia, seria um estado de paz de consciência, de coincidir com os nossos princípios, com os nossos valores, muito profundo. O que é felicidade para você? Conta para a gente. Hoje é diferente. Eu acho que, antes, quando eu nasci, eu era pobre, não tinha dinheiro, não tinha, né, era muito humilde. Eu pensava que quando eu tivesse dinheiro, ou se eu fosse famosa, se eu fosse igual as pessoas que eu via na televisão, eu ia ser feliz. Então, começou essa minha batalha na vida para ter essas coisas que eu achava que quando eu tivesse, eu ia ficar feliz. E à medida que eu fui conquistando uma ou outra, eu queria mais. Então, se eu achava que eu tinha que ter uma casa, né, porque eu não tinha, aí quando eu tive, aí a casa tinha que ser melhor. Aí, se eu achava que tinha que ser famosa para ser feliz, aí agora tem que ficar mais famosa. E era sempre assim, eu alcançava e tinha que ter mais, tinha que ter mais. E depois de um tempo, pouco tempo na verdade, de pouco tempo para cá, eu comecei a entender que não tem nada a ver com as coisas externas e comecei a mergulhar para dentro de mim para entender por que eu nunca estava satisfeita, por que nunca era o suficiente. E hoje, quanto mais eu vou aprendendo, né, eu estou começando, tem 2 anos e meio que eu comecei essa jornada, e quanto mais eu vou mergulhando, eu vou entendendo que ser feliz é aceitar a vida como ela é, entender que a gente tem uma tendência de querer que todos os momentos da vida sejam alegres, né? A gente não quer sentir uma tristeza ou um aborrecimento, um problema. E hoje entendo que ser feliz é você lidar com eles de uma maneira tranquila, entendendo que passa. Tem a parte boa, daqui a pouco tem uma parte que pode não ser tão boa. E lidar com isso de uma maneira tranquila, com a certeza de que está tudo certo do jeitinho que deveria ser, para mim isso é a felicidade hoje, essa é uma satisfação. É uma aceitação. Uma aceitação total. Hoje existe uma escola de filosofia que está muito na moda, que é o estoicismo, que eles chamavam isso de amor fati. É amar a vida da maneira como ela se apresenta. Não só aceitá-la, mas amar. Sim. Entender que a natureza sabe melhor do que nós o que é bom para a gente. Não é? Com certeza. Você trouxe algumas perguntas também para fazer? Eu trouxe perguntas para você. Ai, eu fiquei pensando muito para trazer essas perguntas. Como que você acredita que a filosofia pode ajudar a gente a lidar com a complexidade e a incerteza do mundo nesse momento, do mundo moderno agora, né? Quais são os conceitos filosóficos que você acha que são mais relevantes para os desafios atuais, principalmente para os jovens adolescentes? O que eu acho mais complexo no dia de hoje é a falta de identidade das pessoas, falta de um sentido de vida. É claro que no meio de tantas ofertas, se você não sabe fazer escolhas, fica perdido, porque acaba sendo escolhido pelo meio, né? Acaba sendo escolhido pela moda, enfim. É fundamental que a gente saiba onde queremos chegar com tudo isso, que a gente pare e pense que tipo de ser humano eu quero chegar a ser em algum momento da minha vida. Colocar a nossa imaginação ali nos últimos momentos da nossa vida e imaginar, eu quero construir tal ser humano. Essa é a minha obra-prima. Eu quero chegar a esse ponto. E desde esse momento direcionar a nossa vida para esse ponto. Se nós não temos um referencial de direção, não temos como ter valores, porque valor você estabelece a partir do momento que você sabe onde quer chegar. Tudo que te leva nessa direção é bom, tudo que te leva na direção contrária é ruim. Quem não quer chegar a lugar nenhum não tem como ter valores. E acaba não tendo identidade e sendo arrastado pelas tendências mais loucas da sociedade. Nós temos um mundo que tem muitas ofertas, mas muito poucas realmente humanas, muito poucas realmente humanizadoras. Então eu considero que alguns elementos que a filosofia nos aporta são fundamentais. Ajuda a gente a se localizar no mundo, a ter balizas, saber quem somos nós, aonde queremos chegar com tudo isso e fazer as escolhas adequadas para chegarmos lá. Eu acredito que vida é oportunidade de crescimento, que nós estamos aqui para crescer, para sairmos daqui maiores do que chegamos, para fazer diferença para o mundo, para o outro, para mim mesmo, para não viver em vão. E para isso a gente tem que saber exatamente onde queremos chegar, para que nós possamos ter as escolhas adequadas. A vida não é tão longa assim, né? 7 décadas, 8 décadas, lá vamos nós. Ela é curta para a gente ficar solto a esmo, fazendo escolhas sem nenhum sentido.
Então, para a filosofia, o fundamental é você ter um balizamento de sentido de vida para que você saiba a sua verdadeira identidade. A minha identidade, meu nome interno está lá no horizonte, é aquilo que eu quero chegar a ser. E isso me permite escolhas desde já. Ai, eu fico te escutando sempre. Lá no documentário, Anita, tem mais uma passagem que você está na praia vendo o dia nascer. E eu achei muito bonito aquilo, porque você parece que fica deslumbrada com o dia nascendo, né? E realmente é um espetáculo maravilhoso. Eu sempre costumo dizer que nascer e pôr do sol dá uma imagem muito próxima de Deus, porque é um momento onde nada sobra nem nada falta. A gente não colocaria mais uma corzinha no nascer do sol, nem tiraria nada. Ele é completo, ele é uno. E esses momentos onde a natureza nos mostra a unidade, é como se fossem pegadas de Deus, né? Porque Deus é a unidade. Então, dá uma oportunidade da gente ver a Deus em todas as coisas. E me pareceu que você ali estava exatamente vendo uma pegada de Deus. Eu queria saber como é que você vê Deus, qual é o teu contato com Ele. Então, eu acho que a minha vida nesse momento se resume antes e depois de eu decidir mergulhar no autoconhecimento, assim. Porque antes, quando eu tinha essa impressão de Deus, homem, que julga, que está ali esperando os nossos erros, eu vivia sempre assim, nesse lugar de não liberdade, né, de julgamento comigo mesma, ou de não aceitação, ou muito medo de errar, ou ou vergonha, culpa, todos esses sentimentos que vêm quando você acha que tem alguém te julgando 24 horas em todas as suas ações. Então antes eu tinha essa visão de Deus, né, o Deus julgador, que não pode, isso é feio, isso é bonito. E depois que eu comecei a mergulhar em mim, eu vejo Deus como uma consciência, eu vejo que todos somos Deus, eu sou Deus, você é Deus, ele é Deus, todos somos Deus. Os animais que estão na minha casa são Deus, a comida, as plantas, eu vejo que tudo é Deus. E eu sinto que está tudo conectado, assim, sabe? Às vezes quanto mais eu me conecto, parece às vezes que eu estou um contato direto com Deus. E eu quero uma resposta, parece que ele liga e fala aqui, ó, essa resposta aqui é isso aí, sabe? É tão rápido assim, quando você está atento, às vezes eu estou tão atenta que eu vejo umas sincronicidades em tudo, assim. Eu vou dar um exemplo, assim, para todo mundo, né? Nesse Natal, eu comprei uma casa nova, que foi uma sorte, assim. Apareceu essa casa, ela estava toda destruída e tal. Aí eu fui renovando ela à distância e eu não acompanhei a obra da casa, sabe? Então, quando eu vi a casa 2 vezes só, 3, antes dela ficar pronta. Daí, quando ela ficou pronta, foi bem no Natal. E o Natal é a noite que eu mais gosto, assim, do ano, porque tá a minha família toda junto. Eu tenho uma família grande, então eu amo celebrar com todo mundo junto. Meu pai e minha mãe finalmente aceitaram estar juntos no Natal, então a gente está sempre junto, é perfeito. E aí, a casa ficou pronta no Natal. Todo mundo falou que 6 meses não era o suficiente. E a casa ficou pronta. Quando eu cheguei, era uma casa tão linda. Eu fiquei assim que eu fiquei, gente, será essa casa é minha? Não dá para acreditar, né? Nossa, parece mentira. Nossa, parece que não. E aí minha família chegou e ficou, nossa, caramba, não dá para acreditar nessa casa. E eu fiquei com essa sensação que hoje eu entendo que será que eu mereço uma casa dessa? Sabe, assim, uma sensação de tipo, uau, que casa perfeita. E aí na noite de Natal, no dia 24, quando ia começar, assim, caiu a noite, o meu cachorro sumiu. E acabou a noite de Natal para mim. E para toda a família. A gente ficou procurando cachorro na rua, em tudo quanto era lugar. E nada do cachorro, dormi. Peguei no sono, assim, mais ou menos. O cachorro dormiu desaparecido. E aí no dia seguinte, eu ainda procurando o cachorro, eu peguei assim e fiquei, gente, como eu não acredito assim em Deus, num Deus que um homem que eu vou pedindo, vou falando, eu acredito em mim, na minha energia, na de quem está em volta hoje, eu acredito em Deus, um poder maior, um amor incondicional, assim.
Mas eu acredito em todos os anjos, acredito em tudo, assim, eu acredito em tudo. E aí eu fui rezando para quem tivesse ali a fim de me ajudar, que fosse minha avó que faleceu, ou um espírito anjo da guarda, ou um São Gabriel, um São Miguel Arcanjo. Eu fui rezando para tudo que pudesse. Eu falei, pô, me dá uma luz, gente. Por que que meu cachorro fugiu? O que que aconteceu? Um orixá, alguma coisa. E aí, quando eu acabei de fazer essa reza, assim, esse pedido, o meu primo ouviu o meu cachorro latindo embaixo da minha casa. Ou seja, o cachorro entrou, ele cavou um buraco e foi para baixo da casa e não estava mais conseguindo sair. Daí a gente chamou os bombeiros e os bombeiros, depois de tentarem muito tirar o cachorro, falaram, olha, só tem um jeito de tirar o cachorro, quebrar a casa inteira para saber aonde que ele está embaixo da casa. E aí eu fiquei, caramba, vai ter que quebrar a minha casa, poxa, a casa tá tão bonita. E aí eu parei e pensei, olha isso, eu estava aqui com uma sensação de eu mereço uma casa tão perfeita, a casa tão bonita, é isso mesmo? Rapidamente o universo me responde, bom, se você está achando que não merece, a gente dá um jeito da casa ficar menos perfeita. E quando eu identifiquei isso assim, eu comecei a meditar sobre isso, sabe? E pensar, não, eu mereço a casa perfeita, eu trabalhei por ela, eu lutei muito, eu não tinha nem casa para morar e agora eu tenho essa casa, eu mereço. Eu mereço que o cachorro saia vivo, eu mereço que a casa continue perfeita. E fiquei meditando nisso, sabe? E assim, uma horinha depois de eu começar essa reflexão, o cachorro mesmo encontrou o caminho. Eu fiquei meditando ali perto de um buraco onde ele poderia sair. Ele mesmo encontrou o caminho e veio até mim. E veio assim, até um lugar onde os bombeiros conseguiriam tirar ele. Então, para mim, Deus é isso, assim, é o que você acredita também, sabe? É essa resposta, é essa conexão, essa consciência que eu acho que todos compartilhamos juntos. É o meu pensamento. Eu costumo falar com os meus alunos a respeito de um exemplo indiano, talvez você já tenha visto em alguma palestra minha, que é a ideia do Sutratma. Ele diz que cada um de nós é como se fôssemos uma pérola de um colar. A gente busca a essência dentro de nós e quando encontra essa essência percebe que ela é só um momento de um fio que passa dentro de todas as coisas. Quanto mais a gente busca essa vida interior, quanto mais busca essa essência em nós, mais se aproxima também dessa realidade una, dessa realidade absoluta. Eu gosto muito de uma passagem que Carl Jung, num documentário que ele fez uma ocasião, uma entrevista para a BBC, perguntaram para ele se ele acreditava em Deus e ele disse, eu não acredito, eu sei, eu sinto, eu tenho um contato com isso é uma realidade para mim. Eu acho essa uma experiência que eu busco sempre, manter essa realidade ao meu alcance, né? Que a gente possa percebê-lo em todas as coisas e cada vez mais percebê-lo dentro de nós. Né? Você acredita que a busca pela verdade e a busca pela felicidade são objetivos compatíveis? Como que a filosofia pode ajudar a equilibrar essas duas buscas? Verdade, a busca pela verdade e pela felicidade para a filosofia são uma coisa só. A gente pode considerar que cada ser se realiza sendo aquilo que é. Então, por exemplo, uma planta se sente feliz se você rega ela, coloca no sol num determinado horário do dia, no horário adequado, ela está feliz. Um animal, ele é feliz realizando seus instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie, estando alimentado, ele está bem, está feliz. Um ser humano, a felicidade dele reside exatamente na sabedoria, que é o conhecimento da verdade, né? Valores, virtudes, sabedoria, isso é felicidade para nós. Nós encontramos felicidade no dever cumprido, no fato de que cada decisão nossa leva em consideração mais gente do que simplesmente a nossa pele. Nós encontramos felicidade ao no final do dia percebemos que tivemos um dia digno de um ser humano. O meu dia de hoje foi digno de um ser humano, foi coerente com aquilo que a natureza espera de um ser humano. E isso é felicidade para a visão da filosofia, né? Kant, inclusive, ele tem uma passagem que ele diz uma coisa muito interessante, que você deve buscar o dever, que a felicidade vir como subproduto. Porque se você busca a felicidade mesmo como fim, você vai querer a felicidade a qualquer preço. E tem uns preços que são caros demais para pagar, né? Pode ser em detrimento do sofrimento do outro, pode ser em detrimento do mal do outro. Então você busca o dever, busca fazer aquilo que se espera de um ser humano. E a felicidade vem como subproduto.
Tá? Então, a busca da verdade basicamente é a felicidade. Para um ser humano é. Quanto mais nos aproximamos dela, um pequeno passinho, porque ninguém vai alcançar a verdade absoluta, pelo menos não tão cedo, né? Mas a busca dessa verdade, cada pequeno passo que a gente dá é realização. É um estado de paz, de consciência, é um estado de perceber que a vida está valendo a pena. E isso já é felicidade para um filósofo. Não são duas coisas diferentes, são a mesma coisa. Bom, uma coisa que é evidente quando a gente vê você nos teus shows, na tua carreira, você tem muito carisma, né? E isso, carisma, é uma coisa que a gente consegue muito através de amor. Amor é aquilo que a gente faz, amor às pessoas que estão com a gente. Você sente esse amor pelo teu público? Eu sinto. Antes eu acho que as pessoas elas julgam muito a minha relação com o meu público, porque eu tenho uma relação muito verdadeira com o meu público. Eu não trato o meu público como, eu dependo de vocês e por isso vou fazer tudo o que vocês querem de mim, ou tenho que ser sempre perfeita para vocês. Eu trato o meu público como se fosse meus irmãos, minha família, meus amigos, sabe? Uma relação verdadeira. Se tem um dia que eu estou de mau humor, eles vão saber. Se tem algo que eles fazem que ultrapassou os limites, eu coloco os meus limites. E vice-versa, assim. É uma relação muito de amizade, sabe? Eu converso com eles e às vezes eles me entendem de maneiras assim, que só os meus amigos mesmo me entendem, ou família, ou alguém bem próximo. Eles me entendem de uma maneira muito específica. Eu tenho uma comunicação muito próxima deles. Então eu me sinto muito à vontade de ser eu mesma. Se eu não tiver num bom dia, eles vão saber. Se eu tiver num bom dia, eles vão saber, sabe? Se eu encontro, eu sou muito verdadeira. E isso para mim é o amor. Porque você ser verdade com o outro, né? Você ser você mesmo com o outro, para mim, é um ato de amor. E eu tenho muita gratidão também. Eu sinto uma gratidão imensa que eu aprendi hoje, porque antes eu entrava no palco já tensa com o que vai ser o próximo. Será que estão gostando? O que vão fazer? E essa música vai pegar? E tal. Era sempre uma tensão, um estado de sobrevivência. E hoje eu entro olhando cada um, falo, caramba, que gratidão cada um. Sabe, às vezes eu olho para cada um, eu vou percebendo, aí eu percebo, esse pegou um avião, veio de não sei aonde. E os que vêm em muitos shows, eu reconheço eles, sabe? Aí eu penso, caraca, essa menina já veio não sei quantos, e esse veio não sei quantos. Eu sinto uma gratidão imensa, isso me dá uma vontade de abraçar, de fazer por eles, né? De estar sempre próxima de alguma maneira, e eles sentem bem isso. E eu sinto muito essa troca, assim, sabe? E sempre que eu posso, eu tento dar um jeito de ver se eles precisam de algo de mim, além de só cantar e dançar e levar música, sabe? Eu sempre estou buscando o que eles estão querendo como pessoas, como seres humanos, além da música, sabe? E tento chegar nesse lugar. Eu acho que essa troca é muito, muito amor, assim, então eu tenho muito amor mesmo, e muita gratidão. Como você acha que os jovens de hoje em dia deveriam encarar os desafios da vida adulta, nessa nova realidade de vida onde a internet e as redes sociais mudaram completamente a estrutura cultural, social do mundo? Como que alcança o equilíbrio entre material e espiritual quando o mundo está no ápice do endeusamento do ter, de tudo que é externo, em detrimento do ser, de tudo que é interno? Uhum. Existe uma frase que eu gosto muito de um pensador indiano chamado Swami Vivekananda, que ele diz que quando as coisas são o fim e Deus é o meio, nós estamos vivendo o materialismo. Quando Deus é o fim e as coisas são o meio, nós começamos a viver a espiritualidade. Então as coisas são necessárias, fazem parte da vida. Não é mal que a gente busque coisas, mas mal é que isso seja o objetivo da nossa vida. Mal que seja isso não um meio, mas um fim em si. E nós muitas vezes hoje fazemos isso. Deus é, na verdade, um investidor nos nossos projetos pessoais. A gente só o procura para poder ajudar a ter as coisas são o fim. Ele simplesmente é um patrocinador da nossa egotrip, não é isso? Dos nossos desejos, das nossas fantasias. A ideia é que a gente saiba se relacionar com as coisas, lidar com elas da melhor maneira possível, ter aquilo que é necessário, sim, buscar isso não tem nada de mal, mas que isso não seja o objetivo da nossa vida. Que nós tenhamos um objetivo no campo do ser, porque no final das contas é a única coisa que resta.
Diante da morte, nós estaremos com aquilo que somos. Se nós pensarmos nos nossos últimos momentos, as coisas que tivemos, bom, podem ter sido úteis para proporcionar experiências, mas nesse momento nós estamos totalmente desnudos com aquilo que somos, com aquilo que a gente construiu dentro de nós. Portanto, que a gente não inverta as coisas, né? Que a finalidade da vida seja a construção do ser humano. Às vezes acho que a gente se engana um pouco achando que nós viemos ao mundo para construir coisas. Nós viemos para construir a nós mesmos. A natureza faz as coisas que ela precisa, não precisa de nós. Nós viemos aqui para construir a nós mesmos como seres humanos. Tudo mais é simplesmente um meio que pode ser bom ou mal, como é o caso da própria internet. É um meio maravilhoso se a gente sabe usar bem, né? Mas começa a ficar dependente dela, coisa que hoje já acontece, aí se torna um mal. Quando começa a deixar que ela modele a sua vida, aí se torna um mal. Se nós temos uma finalidade que tem a ver com o ser, uma finalidade de construção a nós mesmos como seres humanos, sabemos usar bem as coisas, na justa medida, sabemos dar o valor exato a elas. Usamos e não somos usados. Então, é mais importante que nunca que hoje o jovem tem uma certa tendência à rebeldia, né? De não querer fazer o que todo mundo faz, que ele saiba encontrar o que é que todo mundo faz. Todo mundo faz o quê? Todo mundo é materialista, que ele não seja. Todo mundo é egoísta, que ele não seja. Se ele quer ser original, que ele saia desses lugares comuns e busque algo mais profundo, mais elevado, busque uma espiritualidade mais limpa, busque encontrar algo de mais profundo na vida, porque aí sim ele está sendo original. Porque às vezes ele acha que está sendo original e está repetindo o que todo mundo faz. Então isso seria uma justa rebeldia. No seu documentário tem uma passagem que você fala que de vez em quando chora e não sabe muito bem por quê. Você acha que por trás disso tem alguma angústia existencial mal resolvida? Alguma coisa que você ainda está buscando? Eu tinha muito isso, assim, em muitos momentos da minha vida eu simplesmente entrava num buraco muito profundo e eu ficava nesse buraco, eu chorava assim, parecia que era um bebê ainda que acabou de nascer. Era um choro profundo, um buraco profundo. Eu não via sentido na vida, assim. Tinha momentos que eu não via por que eu estava viva, sabe? Era uma coisa muito dolorida que eu não entendia. E depois de 2 anos para cá, quando eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e a entender cada padrão, cada ciclo repetitivo da minha vida, cada buraco, aonde estava cada vazio, como eu conseguiria preencher, só eu comigo mesma conseguiria me preencher e me amar e me aceitar e me enxergar sem culpa, sem vergonha. Aí a cada dia que passou, que foi passando, eu sentia menos e menos e menos. E hoje em dia é muito raro eu ter algum momento assim, nunca mais tive tão profundo assim. Às vezes até vem um chorinho, mas assim... E antes eu ficava muito querendo saber o porquê. O que está acontecendo? Por que eu estou... Aí eu dava motivos para esses choros, né? É porque tal coisa aconteceu. É porque fulano fez isso comigo. Eu tinha muito essa mania de, porque fulano fez. Beltrano, nunca eu fiz. Era sempre os outros. Como todo mundo. E hoje eu aprendi, nossa, quando eu comecei a aprender o quanto que eu fiz, eu fiquei, nossa, eu mesma que estou escolhendo. Hoje eu acredito isso, que a gente mesmo é que cava os destinos da nossa vida, né? E aí hoje eu vou observando dessa maneira e eu falo, nossa, olha o que eu estou aprontando aqui de novo. E quando eu comecei a perceber isso e a deixar bem consciente, tudo para mim é um sinal, sabe, na minha vida, tudo é um sinal, tudo é uma oportunidade que está me dando de eu aprender alguma coisa. E aí eu vou pegando isso e quanto mais eu fui agindo assim, menos isso aconteceu, sabe? A última vez que eu lembro de ter chorado foi uma coisa que aí eu nem quis saber o porquê, eu deixei chorar um pouquinho assim e falei, está tudo bem. E depois de 10 minutos eu já estava ótima de novo. Então, desde que eu comecei esse mergulho, eu nunca mais tive essas sensações, sabe? Eu só aprendi a me cuidar, a me perdoar, a não ter essas grandes questões, que as coisas são mais simples do que a gente imagina. E às vezes eu mergulhava nos porquês. E aí quando eu aprendi a deixar assim, leve,
eu nunca mais entrei nesses buracos. E o filme ele vai falando disso, né? Tem uma hora que eu tô numa confusão mental ali antes de ir pro Nepal, que eu tô assim, me dividi em duas, porque antes de cantar, quando eu comecei a cantar, eu tinha muita vergonha de falar pro público. Então, quando a música tocava, eu dançava, cantava, estava perfeito. Mas quando acabava aquela música, entre uma música e outra, eu não sabia o que falar. E eu ficava ali, bota outra música logo. Eu não queria ter o silêncio entre as duas músicas, porque eu não sabia o que falar com as pessoas. E aí eu chamei uma professora de teatro e comecei a escrever o que eu falaria, para poder eu ter em mente o que vou falar. E eu escrevia baseado nas músicas que eu cantava, que eu também tinha escrito. E daí eu entendi que aquilo era uma parte minha, que eu queria colocar para fora, mas tinha vergonha. Então ia colocando nessa forma de personagem. Só que depois de um tempo fazendo tanto isso, só trabalhando, eu acreditei que eu só era gostável quando eu tinha aquela personalidade. Que a minha maneira de ser mais envergonhada, ou mais insegura, ou mais, né, duvidosa assim, das coisas e tal, menos confiante, não era gostável como a outra versão que eu estava mostrando. E aí eu só mostrava essa outra versão, só mostrava, e acabou que eu estava ali enterrando um lado meu que existia também, que também fazia parte, né? E o filme fala sobre essa divisão que eu fiz, na minha própria cabeça eu inventei que tinham duas pessoas, quando na verdade era só uma pessoa que resolveu que só uma parte minha era gostável. E quando eu vou resolvendo isso no filme, né, é até meio incômodo para mim assistir aquela cena que eu tô lá, numa confusão, e eu olho aquilo e falo, nossa, olha como que eu estava confusa. E no final sou eu fazendo essas pazes comigo e gostando dos dois lados, do lado inseguro, do lado confiante, que todos nós temos essas dualidades, na minha opinião, e essa é o resumo do que aconteceu comigo, assim, de fazer as pazes, de estar tudo bem, dos meus momentos. É muito comum que a gente tenha uma sobrepersonalidade, uma máscara que nós compomos achando que é o que as pessoas gostam, né? E num determinado momento tem que fundir esses dois rostos, é sempre um processo um pouco dolorido. Era esse o processo que eu queria mostrar, assim, no filme, porque eu acho que hoje em dia com as redes sociais, as pessoas sentem essa necessidade de ter esse personagem que vai para o Instagram, que vai para as redes para vender o seu trabalho, ou para, enfim, né, para ser o seu trabalho. E aí, em que momento que a gente lembra do outro lado, que a gente acha que não é gostável, né? Cadê as pazes da gente fazer com todos os nossos lados, os gostáveis ou não? Será que a gente acha que as pessoas, que as pessoas só têm que gostar da gente, dos lados, das partes positivas da gente? E as partes negativas? A gente não é amado se tiver parte negativa, sabe? Então eu queria trazer esse questionamento mesmo. Que conselho você daria para pais, como passar uma experiência de vida em equilíbrio para os filhos, no meio de tanta rapidez, dessa explosão de informações à flor da pele que está hoje na internet, de comparações, de cobranças sobre-humana, né, com a inteligência artificial, uma cobrança de que o ser humano dê conta dessa rapidez de tudo, de execução de tarefas e tal. E como que você aconselharia pais que acabaram de ter filhos a inserir os filhos em sociedade, mesmo que eles queiram esse equilíbrio na vida dos filhos? Existe uma frase que eu gosto muito, que diz que a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas que amam é crescer como seres humanos. Quando nós crescemos, nós somos um referencial de transformação para os nossos filhos. Se você imagina um garoto, um pré-adolescente hoje colocado dentro da sociedade com tanta loucura que tem dentro da sociedade, a melhor coisa que ele pode ter é admiração pelos pais. Se ele tem essa admiração, se ele tem o pai como um ser que para ele desempenha um papel importante, é uma pessoa íntegra, uma pessoa coerente, a voz desse pai vai pesar mais do que, 3 vezes mais do que qualquer voz da sociedade. Que aí você pode ser um referencial que pode tentar evitar que ele seja sujeito a tantos riscos. Então, fazer com que os nossos filhos nos admirem é fundamental. Daí que o estímulo de termos filhos, de termos pessoas que se espelham em nós, de crescermos, de sermos melhores, para que eles tenham um referencial. Nós carregamos para a vida inteira essa imagem do que foram os nossos pais.
da coerência que tinham, da capacidade que tinham de pensar nos demais, ou seja, dos valores, das virtudes, da coragem. Um pai que se torna uma referência para um filho, um pai que o filho admira, pode protegê-lo de muita coisa. Nós achamos que tem muitas coisas que temos que dar para um filho. Dar um referencial é aquilo que mais vai ser útil na vida dele. Objetos ele pode perder, imóveis pode vender, perder tudo. Diante de uma guerra, perde-se tudo de material, ninguém sabe o que vai ser o futuro. Agora, um referencial de vida, de coerência, de integridade, vai ser útil para a vida fora, seja qual for a circunstância que venha. E isso vai ficar com ele para toda a vida. Tá? Então, a melhor coisa que podemos fazer, cresça como ser humano, lute contra as suas limitações, torne-se uma pessoa mais íntegra, mais coerente com os teus valores, uma pessoa com mais coragem de enfrentar as tuas limitações, uma pessoa mais honesta consigo mesma e com os demais, mais fraterna. Cada vez que tiver que tomar as suas decisões, considere o bem do outro, o interesse do outro, o benefício do outro, e não apenas a sua pele. Ou seja, todas essas coisas que a gente necessita tanto hoje em dia, né? Necessitamos de todos os valores que levam para a unidade. Fraternidade, solidariedade, compaixão. Nós necessitamos mais de aproximar-nos da unidade. É um momento onde todo mundo está contra todo mundo. Então, quando você tem um pai e uma mãe que encarnam esses valores, são um referencial fundamental. É como se dentro do menu de opções que a sociedade dá para o garoto, tivesse uma opção diferente. E aí ele tem chance. Acaba sendo um referencial não só para os nossos filhos, mas para os filhos da humanidade. Um ser humano diferente. É um referencial novo para os filhos da humanidade, que também temos compromisso com eles. Tá? Então, eu não conheço, honestamente, uma postura. Às vezes as pessoas me perguntam qual a sua postura política. Minha postura política é me tornar mais ser humano. Ser mais íntegra, ser mais coerente, ser mais humana. Eu acho que é a melhor coisa que se pode fazer pela humanidade. Dar uma referência de integridade. Lutar para expandir os seus limites. Lutar para dar para as pessoas uma opção diferente. Tá? Então, eu acho isso fundamental. É uma razão a mais para crescermos. Ter um filho é uma razão a mais para lutarmos contra os nossos limites. Perfeito. Bom, no documentário, tem um certo momento que dizem que você é capaz de parar tudo para poder auxiliar um amigo em perigo, um amigo que tem alguma dificuldade. Você já sentiu vontade de ajudar pessoas que nem conhece, de ajudar o mundo inteiro? Isso é uma coisa chamada idealismo, uma vontade enorme de poder fazer alguma coisa pela dor da humanidade, poder fazer alguma coisa para poder amenizar o sofrimento da humanidade. Você sente essa dor no teu coração? Muito. Nossa, isso é uma coisa que eu acho que muito do meu trabalho também veio por conta disso, né? Eu queria mudar muita coisa, eu não queria só cantar e ficar famosa e rica. Eu queria mudar muita coisa. Então, quando eu comecei a cantar, eu via que logo que eu comecei, o que dava certo era cantar mais romântico, e as propagandas na televisão com mulheres era sempre com o marido ou o namorado, né? Era sempre uma coisa muito engessada. E eu tinha uma revolta disso, sabe? Eu queria que isso mudasse. Eu falava, poxa, então eu só vou fazer sucesso se eu tiver um namorado, se eu cantar que eu amo ele, que eu tô apaixonada. E aquilo, eu queria trazer essa liberdade para as mulheres. E aí, isso era o que mais me movia no início foi isso. E aí, trabalhei muito com isso, que escrevi uma música disso, Show das Poderosas, e comecei a ver esse movimento bem grande acontecer. E aí, quando eu vi isso, aí eu parti para o próximo. Aí comecei a entender mais, porque como eu vim do subúrbio do Rio, né, todo esse ambiente de escola pública, a gente não tem tanto conhecimento quanto a gente deveria. A gente não tem tanto acesso ao estudo quanto deveria. E quando eu comecei a ter esses acessos, e eu gosto de estudar, sempre gostei, e eu comecei a perceber o descaso com a natureza, com a Amazônia, aí eu comecei a me engajar muito nesses assuntos. Aí tudo que precisava de mim, eu ia lá, eu dava meu apoio. Hoje em dia eu ajudo algumas coisas que eu acredito muito também. Tem um projeto que eu acredito muito em Angola, que eu apoio. Construímos agora uma unidade escolar, construímos uma unidade hospitalar, que não é meu projeto, porque ainda não tenho o projeto perfeitinho do jeito que eu sonho em fazer.
mas encontrei um que eu confio muito, então trabalho com isso. E estou sempre em contato com comunidades indígenas para apoiar de alguma forma. Então, eu faço meu show, comunico os meus fãs que também recebem muito bem essas mensagens de tudo que acontece, né, com os povos indígenas, que eu acho de extrema importância. E aí nos meus shows, por exemplo, eu fiquei muito feliz, assim, porque a gente arrecadou praticamente todo mundo que foi para o show, levou alimentos para as comunidades que a gente comunicou que estaria recebendo. Quase todo mundo levou os alimentos, mesmo que não fosse obrigatório. Então a gente fez assim uma junta incrível. E eu tenho muito essa sede de passar as informações do que precisa ser mudado, sabe? Do de onde a gente está errando com o mundo, porque eu acho que a gente tem quase que na minha visão, distorcido os valores, né? A gente tem medo do Pai Céu e trata a Mãe Terra como tudo pode, vai tratando a Terra como nada, né? E eu tenho muita vontade de conscientizar mais o meu público sobre isso, que é uma das minhas maiores aflições hoje na Terra, é sobre como a gente está tratando o planeta Terra. E eu gosto muito de trazer esses assuntos. Então eu tenho esse desconforto com o que eu vejo que ainda precisa de trabalho, precisa de atenção. É fundamental que você perceba que cada degrauzinho de consciência que você sobe é uma inspiração para muitos jovens. Sim. Também, né? E eu acho que por muito tempo a gente precisou de inspiração, de sucesso. No meu caso, né, como eu vim da favela, não tinha oportunidades plausíveis ali, tangíveis. Foi muito importante por muito tempo para mim ser essa inspiração de sucesso. Trabalhe e você vai chegar lá. Depende de você. É mais difícil, né? A desigualdade torna isso mais difícil. Mas se você quiser mesmo, você vai chegar. Então, por muitos anos eu quis ser essa inspiração. Fui e deu muito certo. E acho que precisávamos muito dessas inspirações de sucesso. Mas hoje eu acho que a gente tem suficiente inspirações de sucesso, que hoje a gente precisa de inspirações de pessoas que olhem para dentro, que encarem suas dores, porque eu acho que a forma como a gente trata a natureza, o planeta, é a forma como a gente trata a gente, né? Como a gente se olha. E quando a gente se olha para dentro, a gente é capaz de ver o outro como um similar, como um irmão, independente se nasceu na minha família ou não. E aí a gente começa a ver o animal, o cachorro, a planta, como todos parte de nós, né? Todos codependentes, e aí a gente trata o planeta diferente. Então essa é uma vontade minha hoje, ser uma inspiração de quem teve vontade de mudar como ser humano e conseguiu chegar lá. Agora a minha pergunta. Se você pudesse escolher um filósofo do passado para conversar com ele sobre os desafios atuais, quem seria e por quê? Qual é o conceito ou ideia desse filósofo que você acha mais relevante para os problemas contemporâneos? Bom, eu não teria muito como escapar. Quem me conhece sabe que necessariamente eu escolheria Platão, né? Eu acho os diálogos platônicos maravilhosos. O quanto fica claro o potencial que a gente tem como ser humano. Como ser humano é um ser bonito. Eu gosto muito de uma ideia dele, que é a teoria das ideias, que ele diz que todas as coisas nascem no plano das ideias e que depois se refletem aqui. E que, na verdade, esses reflexos saem um pouco imperfeitos, como se fossem sombras um pouco distorcidas. E que a evolução é você correr atrás de corresponder a esse ideal celeste que espera por nós. Então, eu fico imaginando um ser humano sensacional, um ser humano com uma capacidade enorme de se sentir família da humanidade inteira, um ser humano com uma capacidade de justiça, de fraternidade, de bondade. Imaginar que a gente tem esse potencial, encontrar esse potencial dentro de nós, acreditar na humanidade num momento histórico tão difícil como esse, né? Onde ninguém acredita em ninguém, sobretudo a humanidade está muito desacreditada. Essa teoria das ideias de Platão, esse ideal humano, para mim é algo que todo mundo precisaria enxergar. Voltar a acreditar que o ser humano pode ser um ser grandioso, pode fazer coisas fantásticas, que ele pode construir tanto dentro quanto ele está construindo do lado de fora. A gente fica impactado de ver que nós somos capazes de interceptar um cometa que esteja tomando a direção da Terra. Isso é uma coisa fora do comum. A gente seria capaz de fazer coisas desse tipo dentro de nós.
transformar o nosso egoísmo num altruísmo enorme, onde nos sintamos responsáveis pelas crianças todas da humanidade, responsáveis pela dor da humanidade, cada vez mais comprometidos em tornar a vida humana algo mais digno da condição humana, mais justos, mais equilibrados, mais sábios. E eu acho muito bonito quando eu vejo essa possibilidade. Eu acho que a gente não poderia perder isso de vista. Uma das coisas que o nosso mundo atual faz é fazer com que a gente duvide da humanidade. Você pega qualquer noticiário, é sempre o ser humano que é corrupto, que é bandido, que é ladrão, que é estuprador. Chega uma hora que a gente diz, ser humano é uma coisa que não tem jeito, não tem saída. Bom, você mudar acreditando na humanidade já é difícil, mudar sem acreditar é impossível. A gente precisaria ver esse referencial, esse ideal humano como algo possível, dentro de nós, inclusive. Acreditar que nós podemos ser seres excepcionais. Acreditar que já houve seres excepcionais na história. Tem uma passagem do Carl Jung que ele diz que é mais fácil você começar do zero e construir uma nave que te leve à Lua do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. A gente pode começar de quem já foi, de quem já deixou algum referencial. A gente teve seres humanos fantásticos na história da humanidade. Podemos nos espelhar nisso para nos tornarmos cada vez mais humanos, propriamente dito. Eu acredito muito nisso, eu acredito na humanidade. E acho que toda a nossa energia tem que ser investida aí. Como eu falei, não viemos para construir coisas, viemos para construir a nós mesmos. Então esse ideal humano que a teoria das ideias de Platão coloca, que ele desenvolve nos seus diálogos, eu acho algo muito bonito. Gostaria de ter tido a oportunidade de conhecer historicamente esse pensador. Bom, você é uma empreendedora nata, com um senso de liderança evidente, né? Capacidade de gerir a tua carreira que é invejável, né? Você sonha em criar algum outro empreendimento além da tua carreira, algum trabalho, alguma coisa? Tem algum projeto aí que você tenha guardado na manga? Sim, eu não acho que eu tenho, eu acho que eu tenho esse talento para gerir e visualizar como as coisas devem ser feitas. Eu também consigo olhar para cada um e visualizar o que cada um é melhor em cada função, colocar as pessoas juntas, né? Mas eu não acho que eu sou tão boa ainda em liderar. Estou muito melhor, mas acho que eu ainda não sou tão boa ainda em lidar com o dia a dia da liderança. Mas estou melhorando a cada dia mais, graças a Deus, graças ao autoconhecimento, estou chegando lá. E o meu sonho é... Eu tenho alguns sonhos hoje em dia, né, bem diferentes dos que eu tinha antes. Hoje eu quero muito fazer o tipo de música um tipo de música que seja uma música medicina, né? Os mantras eu acredito que sejam músicas que curam a alma, que tem esse poder de curar a pessoa. E a minha música eu acho que tem o poder de elevar, de fazer a pessoa dançar, vibrar, sair de estados de tristeza para estados de euforia, de alegria, de dança. Mas eu gostaria de focar em coisas, livros, escritas, filmes. Já tenho começado em alguns projetos, um pouquinho ali, outro aqui, de elevação mesmo da alma interior, da consciência. Isso é um projeto artístico, né? E tenho esse sonho da escola, como te falei, mas é que eu sou muito perfeccionista quando se diz de trabalho. Eu quero fazer quando eu tenho certeza que vai ficar incrível, sabe? Eu tenho uma vontade de fazer uma escola onde eu nasci, Honório, mas que seja para formar um novo humano, não só com os conhecimentos que a escola convencional passa hoje, sabe? Mas com outro tipo de conhecimento que seja para realmente elevar a consciência, mudar a forma como a gente lidar com a vida, né? Da forma pelo menos que eu estou aprendendo a começar a ver hoje em dia, talvez aprender a formar esse novo humano. Mas eu queria que fosse algo que, se alguém lá onde eu nasci, em Honório Gurgel, acorda e quer ser astronauta, eu quero que ele, na minha escola, vai conseguir ser astronauta. Então, para isso tem que ter um pouco mais de planejamento, de recurso, que eu ainda não tenho, mas a hora que eu tivesse, eu estou me preparando para isso, e se eu conseguir chegar lá, pode ter certeza que se tiver uma criança que acordar e falar, eu quero ir para a Lua, quero descobrir o próximo planeta,
Então vem que eu vou fazer você descobrir o próximo planeta. Eu tenho esse sonho. Não esquece de fazer com que eles sejam tecnicamente capazes de qualquer coisa, mas antes de qualquer coisa que sejam humanamente bons. Sim, Ou seja, por isso de que eu dar digo novo formação. humano, né? O novo humano é uma coisa que eu falo muito com a Max Tovar, que me adentrou assim nessa jornada do autoconhecimento. Ela não é uma guru, ela te ensina a você ser seu próprio guru. Ela tem pavor dessa palavra guru, que ela acha que é a gente que tem que se ver como nosso guia principal. E ela fala muito isso sobre a construção do novo humano, que tem essa consciência de ser humano, que ela diz que a gente não está humano, a gente está humanoide. Está fazendo coisa aqui de ser vivo, mas não está sendo humano dentro, com atitudes de ser humano. Então a minha ideia é essa, é trazer esses ensinamentos de ser humano mesmo. Vamos Boa lá. sorte, torço pela sua escola. Tomara, vamos ver. Primeiro eu tenho que chegar lá, estou no caminho. Eu vejo a vida como um eterno desafio. Quando conquistamos algo ou vencemos uma limitação interna que trabalhamos para superar, sempre vem algo novo que a gente descobre que precisa evoluir. Existe algum conceito filosófico que você admira, mas que ainda não conseguiu aplicar com excelência na sua vida? E qual seria um próximo desafio interno a ser vencido ou um sonho a ser conquistado? Olha, filósofo, ele tem ânimo de aperfeiçoamento, não é perfeito em nada. Então, todas as coisas que eu acredito, eu ainda falho com elas algumas vezes, em muitas situações. E meu sonho é sempre conseguir diminuir essas quedas e, quando cair, levantar o mais rápido possível. Porque constantemente a gente cai em incoerências, às vezes diante de uma injustiça, uma certa revolta, né? Até você conseguir controlar isso. Eu me lembro que a gente faz um trabalho social em Nova Acrópole e a gente tem um jovem que está com a gente desde criança. Em uma ocasião, no ano novo, ele estava já pré-adolescente, todo bonitinho, vestido com terno, mas crianção. Ele veio correndo e escorregou no chão, pum, caiu. E eu estava bem perto de onde ele caiu. Quando eu fiz assim, ele não estava mais no chão, já tinha levantado, já estava todo se ajeitando. Falei, gente, eu quero cair que nem esse garoto, que até o chão fique na dúvida se ele realmente caiu. Quero cair e levantar o mais rápido possível. Ou seja, ter capacidade de retomar a linha, retomar a consciência, me reposicionar, porque em tudo a gente falha. De vez em quando um pouco de cólera, de vez em quando um pouco de impaciência, de vez em quando incoerência com certas coisas que a gente acredita. Perceber, voltar o mais rápido possível para a linha. Eu sou como todo mundo, estou lutando. Tenho um objetivo claro, mas constantemente tenho falhado. Vou ter esse arquétipo desse menino, que até o mundo, que até o chão fique na dúvida se eu realmente cair. Que eu levante o mais rápido possível. Muito bom. Você poderia me dizer que os teus sonhos foram todos alcançados? E, em caso negativo, quais são os teus principais sonhos agora? Da minha carreira, todos foram alcançados, até os que eu nem imaginava que poderia acontecer, aconteceu, sabe? Eu nem sonhava em muita coisa que aconteceu na minha carreira. Aconteceu e eu fico, gente, olha o que aconteceu. Fico assim, pasma com tudo que aconteceu mesmo. Então, todos os sonhos eu alcancei. Mas é isso, né? Se a gente não determinar que está satisfeita, a gente vai criando, porque sempre dá para ter mais. Então, eu defini que eu me satisfaço, que estou satisfeita. Então, hoje, para mim, eu tenho sonhos pessoais. Sonhos de ter uma família minha, sonhos pessoais, de estar mais tempo assim com a minha família e viajar muito tempo com todos eles, assim, ter momentos, criar momentos e memórias e criar uma família minha. Eu tenho esses sonhos assim de realizações internas hoje em dia, sonhos de eu mesma mudar muito como ser humano e vou trabalhando. Então, sonhos de carreira, hoje em dia eu tenho esses de fazer coisas mais espirituais e que dê muito certo. Um sonho meu de hoje é que esses mantras que eu escuto que me fazem tão bem, que tem esse poder de me elevar tão rapidamente,
que eu consiga fazer o mesmo show que eu faço para 20 mil pessoas, mas dessa maneira, assim, todo mundo elevado e com essas letras que trazem, né, conceitos filosóficos tão profundos. Isso é um sonho, assim. Se isso se realizar, eu vou ficar, uau, que incrível, se isso puder acontecer e tal. Mas é um caminho longo, assim como foi para eu conseguir encher um lugar que eu encho hoje com as músicas que eu faço, vai ser para encher com esses outros tipos de música ou de trabalho. Mas acho que se pudesse falar de um sonho profissional agora, poderia ser esse. Mas agora, no momento mesmo, eu estou com muitos sonhos pessoais. Quais ferramentas você usa no dia a dia para se manter consciente e em paz? Assim, ferramentas práticas, como eu uso os mantras, me ajudam e tal. Você ainda perde a cabeça de vez em quando? Quais são as ferramentas que você indicaria para um adolescente de hoje em dia? Bom, uma coisa que eu acho interessante, uma ferramenta prática, em primeiro lugar é você ter objetivos, saber quem você quer ser. Uma coisa que é bastante prática é você todos os dias avaliar o que você fez do seu dia. Pitágoras recomendava isso para os seus discípulos, no seu museu, um diário. Uma coisa bastante simples, de tal maneira que eu sei onde eu quero chegar e eu posso avaliar no dia de hoje, eu fui coerente com essa direção que eu elegi ou eu fiquei parado, ou eu andei em direção contrária. Que eu possa tomar consciência do que eu ando fazendo com a minha vida. Se você passa muito tempo sem se autoavaliar, você não sabe nem dizer se você foi coerente ou não foi. Nós ficamos tão alienados que não vemos o que estamos fazendo, o que estamos pensando, o que estamos sentindo. Então eu tenho o hábito de, em relação ao meu referencial de vida, que para mim está muito claro o que eu quero chegar a ser, todos os dias avaliar se eu andei nessa direção ou não, se eu fui coerente com isso ou não. E se não fui, por quê? Eu estava correndo atrás de quê? Que era tão valioso que para mim era mais importante do que a minha própria identidade. O que tinha ali que eu queria tanto, a ponto de trocar pela minha identidade? De tal maneira que eu possa criar uma estratégia da próxima vez que eu passar por ali resistir melhor. Ou seja, saber onde você quer chegar e analisar o teu dia a dia. Estou sendo coerente com isso? Estou caminhando na direção desse ser humano que eu quero ser? Botar consciência dentro do tempo. Porque senão a gente voa e não sabe nem o que anda fazendo. Me recordo que eu fazia um exercício com os meus alunos de filosofia, perguntava para eles, vocês são críticos? Não, ninguém aqui é crítico, imagina, de jeito nenhum. Aí eu pedi que eles fizessem um exercício, passassem um dia com uma folha de papel, marcando nesse papel cada vez que tinha um pensamento de crítica a alguém. Marcando, fazendo um quadradinho e cruzando no meio. Na aula seguinte eles vieram para mim, professora, eu não fiz outra coisa no dia a não ser riscar aquele papel. Impressionante. A gente não tem nem consciência do que a gente pensa, do que a gente anda fazendo. Portanto, colocar consciência dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, para avaliar, inclusive quando você sabe que você vai ter que assumir o que você está fazendo diante da tua consciência à noite, no momento de fazer um erro, você, opa, eu vou ter que assumir isso. Não vai passar desapercebido. Vou ter que assumir isso diante da minha consciência. Isso te dá um freio moral, te dá um maior autodomínio. Então, quanto mais a gente puder, em primeiro lugar, saber onde quer chegar e trazer a consciência para dentro do nosso dia a dia, melhor, mais controle você vai adquirindo. Tá? Nós estamos aqui, como eu falei, para crescer. E uma das coisas necessárias para crescer é adquirir controle de nós mesmos. As rédeas da nossa vida têm que estar na nossa mão. As rédeas dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Nós temos que decidir a partir daquilo que a gente tem de mais elevado, baseado em valores universais. A gente tem que ter as rédeas da nossa vida na nossa mão, porque senão somos o quê? Somos marionetes. Rodamos um software vida que todo mundo roda. Nós começamos a realmente viver quando temos controle sobre todos os nossos veículos. O que eu ando pensando, o que eu ando sentindo, o que eu fiz da minha vida no dia de hoje. Foi ou não foi coerente com aquilo que eu quero ser? Isso é fundamental, para mim, um exercício muito importante. Bom, uma curiosidade minha, Anitta, algumas vezes você publicou alguns trechos de palestras minhas na sua página. O que atraiu você na filosofia? O que você achou interessante? Bom, de 2 anos e meio para cá, quando eu comecei essa jornada para dentro de mim, minha primeira experiência assim foi ir para um retiro da Max Tovar
E nesse retiro, ela te dá várias ferramentas para você mesmo ser o seu próprio, como eu já disse, né? Seu próprio guia, você que se aprende, você que se observa. E comecei a ler muitos livros e etc. E aí ela me compartilhava alguns vídeos para eu ver, algumas aulas, algumas coisas. Uma vez ela compartilhou uma aula sua, porque a gente ia fazer uma jornada e tal, e ela compartilhou uma aula sua que você fala sobre o filme Matrix. E eu vi essa aula e falei, nossa, tão incrível. E depois, né, essa coisa do celular, depois desse tempo que eu fui indo lá, só me mostrava coisas de filosofia, de autoconhecimento, e eu tenho um perfil fechado meu, que eu só sigo esse tipo de página. Então sempre aparece para mim seus vídeos. E me ajudam demais, assim. E hoje, antes de dormir na minha vida, ou quando eu acordo, se eu tiver tempo ao acordar, eu sempre assisto uma aula sua sobre algo, assim. Uma das que eu mais amei, por exemplo, foi quando você falou da história de Sita e Ram. É uma aula antiga. E que é uma história, assim, que traz tantos ensinamentos, essa história de Sita e Ram e Hanuman. Nossa, eu fui dormir aquele dia, eu acordei, eu tive um dia tão incrível. E também, cada aula assim que eu assisto, todos os dias, ou eu assisto uma aula sua, ou da Max, ela tem vários cursos também. E para mim, me ajuda a me melhorar como pessoa, me ajuda a me observar, me ajuda a elevar minha frequência, assim, é uma ferramenta que eu uso e me ajuda a me entender, a não ficar repetindo as mesmas coisas de sempre, né? Que eu antes não entendia porquê e hoje eu entendo. A me responsabilizar pelo meu destino, pelo meu futuro, pelas coisas que acontecem na minha vida. Hoje eu acredito que tudo está no meu poder, de ruim, de bom. O que acontece foi o meu pensamento que atraiu aquilo ali. Então eu vou me policiando, né? Eu mesma me observando, e isso é muito legal. Então foi isso que me atraiu, mudou muito minha vida, assim. As pessoas que me conhecem de antes e me veem hoje falam, nossa, a gente conversa com outra pessoa. E realmente no meu dia a dia eu estou muito diferente, me ajudou demais. Eu não posso não posso perder a oportunidade de te chamar para conhecer a Nova Acrópole. Mas sim, muito. A Max já havia falado para mim muitas vezes, porque ela fez muitas aulas, participou de muitas coisas lá. A Nova Acrópole existe aqui no Rio de Janeiro, existe no mundo inteiro, inclusive em Miami, quando você estiver lá, tem lá também. Tá? Pareça uma hora para conhecer as nossas palestras. Pode ter certeza que eu estarei lá, com certeza. Como podemos reconciliar a busca pela felicidade e o bem-estar individual com a necessidade de considerar o bem-estar do planeta e das gerações futuras? Qual é o papel da ética e da moralidade na tomada de decisões que afetam o mundo natural? Nós falamos um pouco sobre isso a princípio, né? A gente tem que começar a ter uma mentalidade de que o meu bem, ele não pode ser alguma coisa exclusivamente egoísta. Eu estou dentro da minha casa, eu tenho conforto, eu tenho as coisas, e o planeta está caindo aos pedaços, o meu vizinho está caindo aos pedaços. Nós temos que ter uma mentalidade de que eu estou bem quando o corpo, que é a humanidade, está bem. Porque senão nós temos mentalidade de célula cancerosa. Ou seja, ela tem um comportamento autônomo, condena o corpo inteiro e acaba ela morrendo junto. Nós temos que ter uma responsabilidade como em relação à humanidade. O que acontece à humanidade está acontecendo conosco. O bem da humanidade é o nosso bem. Os romanos costumavam dizer que o bem da colmeia é o bem da abelha. Agora, o bem só da abelha não necessariamente é o bem da colmeia. E nós estamos com essa mentalidade muito predadora. Eu estou bem e vou deixando terra arrasada para trás. E o mundo está caindo aos pedaços e eu não tenho nada a ver com isso. É como se um barco estivesse afundando e eu não ajudo a consertar porque não fui eu que fiz o buraco. E estamos afundando todos. Então, cada vez mais considerarmos que os problemas da humanidade são nossos. Cada vez mais termos a nossa felicidade colocada no bem do maior número de pessoas que a gente possa atingir. Cada vez mais nos responsabilizarmos por viver profundamente os valores que a gente considera que faltam no mundo. Existe
desenhista de história em quadrinhos, que eu gosto bastante dele, que é o Caetano Curi, que ele tem uma tirinha que eu acho muito interessante. Ele mostra um rapaz assistindo um filme na TV, um noticiário na TV de uma guerra, e explosões e tanques de guerra. Aí de repente ele diz, chega, e desliga o aparelho de TV. Diz, eu vou acabar com isso agora mesmo. Aí pega o telefone, liga para um irmão com quem ele não falava há anos, pede desculpa, o irmão pede desculpa para ele também. Ele desliga o telefone e diz, pode ser que a humanidade não tenha percebido, mas nesse momento a humanidade deu um pequeno passo em direção à paz mundial. Ou seja, tudo que está dentro do meu alcance, eu vou colocar a questão da paz, a questão da justiça, a questão da fraternidade. Falta justiça no Brasil, falta justiça no mundo. Bom, vai faltar menos, porque dentro da minha vida vai ter. Tá? E começar a considerar que os problemas da humanidade são meus. Tentar cada vez mais englobar mais pessoas no meu conceito de felicidade. Cada vez mais englobar pessoas no meu conceito de aliviar a dor do outro, de fazer com que a minha vida possa minimizar um pouco o sofrimento do outro, olhar para trás e ver um rastro que por onde eu passe eu possa deixar um pouco mais de harmonia, um pouco mais de beleza, de tal maneira que as pessoas possam dizer, por aí passou um ser humano, não foi qualquer um, foi um ser humano. Então eu considero que esse é um elemento fundamental, que você amplie a sua noção de felicidade, de realização. Eu não posso ser feliz com o mundo caindo aos pedaços. Isso é uma loucura. Evidentemente o mundo vai cair aos pedaços na minha cabeça também. Evidentemente eu seria afetada. Eu não posso ter comportamento de célula tumoral. Eu não posso condenar o corpo. Eu tenho que ajudá-lo a estar bem. A minha vida é para isso. Bom, você sente de vez em quando, você já falou bastante sobre isso, né? Vontade de mudar, de crescer, de superar limitações. Você tem essa aspiração, né? De se tornar um ser humano melhor. Sim, muito. Desde que eu comecei isso, eu durmo e acordo pensando nisso. É o tempo inteiro, o livro que eu puder, o retiro que eu puder ir, o que eu puder fazer para me melhorar, porque eu acho isso também. Eu acho que o mundo precisa, as pessoas precisam de mais inspiração, de pessoas que mudaram de comportamento, mudaram dentro, né? Porque a gente tem muita inspiração de pessoas que mudaram a sua realidade externa, mudaram a casa em que vivia, era pobre, agora tem dinheiro, mudaram a vida da família, que agora tem recursos, mas dentro a gente tem poucos exemplos de pessoas que eram uma coisa e de repente viraram outra coisa. E acho que a sociedade tem muita dificuldade de aceitar essa mudança das pessoas. As pessoas criam aquele pessoa para você. E essa é você. Para sempre essa é você. Você não tem se você chega diferente, isso eu percebo até na minha própria casa, por exemplo. Porque como eu era mais explosiva e falava mais e tal, se eu estou num dia muito bem, numa frequência muito boa, eu estou sempre calada, e eu abraço, fico quieta, e aí pergunto, você está triste? Você está mal? O que aconteceu? Você não está legal? E eu fico, poxa, eu estou o mais legal que eu já estive por dentro. O mais legal que é aquele silêncio de dentro, que está tudo bem, né? Você ficar em silêncio. E quando você está muito bem, é bom o silêncio, ficar em silêncio, né? E eu tinha essa dificuldade, eu estava sempre fazendo um barulho, sempre falando, sempre... Parecia que eu não podia me escutar o que estava acontecendo dentro, porque eu tinha que estar sempre no barulho, mesmo que fosse eu fazendo o barulho. Quanto melhor eu estou, mais calada eu estou, tudo bem. E aí as pessoas não aceitam, né? Até quem tem intimidade com você, está tão acostumado com você de um jeito, que quando vê de outro, ou está triste, ou está depressivo, ou está fingindo, ou está... E aí isso acaba sendo um desafio para você, né? Você manter a sua mudança, mesmo que as outras pessoas estejam dizendo que você está fingindo, ou você está depressivo, ou você... E aí teve um dia que eu falei na minha família, não, gente, eu tô assim, a nova eu fica assim, dá tudo ótimo.
Mas a nova eu é desse jeito, assim. Cada dia eu vou descobrindo a nova eu. Se você me viu hoje, eu tô de um jeito. Se você me ver daqui 3 meses, já vai ser outra pessoa, porque eu quero essa constante evolução. Aí agora eles já acostumaram e pararam de falar, mas antes, bem no início, quando eu estava mudando mais assim bruscamente, eles ficavam, está triste? Principalmente um irmão, eu tenho um irmão que eu descobri ele há pouco tempo, então, há poucos anos. Então, né, a gente não tem essa intimidade de muitos anos, é de menos anos. Então, às vezes ele me vê assim, calada, e eu tô ótima, assim, mas tô calada. E ele fala, está triste, está mal. Eu falo, não, eu tô só recolhida. E eu acho que faltam inspirações pra gente de pessoas assim, que a gente visse de uma forma e daqui a pouco vê e a pessoa mudou tanto internamente que a gente nem reconhece, né, pra melhor. Tem que conhecê-la de novo. Né? Novamente, a gente tem esses exemplos para pior. A pessoa vai, era uma pessoa tranquila e tal, e de repente ou entrou num buraco na vida, enfim. Mas a gente tem pouquíssimos exemplos de pessoas que a gente conheceu de um jeito e daqui a pouco a pessoa está completamente diferente para melhor. É isso que eu quero para mim. E chega ao ponto de não se acreditar que o ser humano possa mudar. Então, uma pessoa que nasceu colérica vai morrer colérica. Uma pessoa que não tem autocontrole vai morrer sem autocontrole. Se cria, é como se você engessasse a pessoa, não desse a ela a oportunidade de mudar. As pessoas hoje não acreditam que o ser humano possa mudar, que é um dos maiores privilégios que a gente tem, essa possibilidade de autotransformação. A gente pode mudar o quanto quiser, né? Sim. Eu tinha uma pergunta aqui que você acabou respondendo no início, que era sobre a identidade das pessoas, né, como elas mudam em sociedade. Então, e como que as pessoas estão sem identidade com a internet, né? Mas você já falou sobre isso no início. Então, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Uma vez eu li um livro do Joe Dispenza, que é um neurocientista que eu gosto muito, eu leio muitos livros dele, ele tem uns retiros espirituais também, uns retiros de meditação. Toda vez que eu falo espiritual, as pessoas pensam que é religioso. E quando eu falo espiritual, eu entendo que é da alma, né? É para dentro. Mas ele tem um retiro que ele traz muitas meditações e muitas informações do cérebro também, da neurociência. E em um dos livros dele, ele fala que tem um livro que ele fez, um filme que ele participou, Quem Somos Nós, que ele ficou muito famoso com esse filme. E aí foi uma grande oportunidade dele de fazer palestras e de ganhar dinheiro e de ficar conhecido, de vender mais livros. E aí ele diz que nessa época ele começou a fazer essas palestras e ser essa pessoa que a expectativa do público que pagou pelo retiro, pela palestra, estava querendo que ele fosse. E aí, depois de muito tempo ele trabalhando muito, pegando todas essas oportunidades, ele se viu ali não sendo mais a pessoa que ele estava vendendo para todo mundo que era possível ser, né? Essa transformação. Ele já não estava mais, ele estava ali servindo a essa expectativa de todo mundo dele em cima do palco. E nesse momento, quando ele começou a se observar assim, ele diz no livro que ele deu um passo para trás, cancelou tudo que ele tinha marcado e falou, bom, eu só volto para o palco agora quando eu voltar a ser o exemplo daquilo que eu estou falando, né? E aí ele volta, tem todo esse mergulho para dentro dele. E depois ele volta ainda melhor com os retiros e as palestras. Minha pergunta é, como que você acha esse equilíbrio entre o trabalho, os compromissos, porque isso eu vejo muito na minha vida, na vida de todo mundo que é bem sucedido, né? Vem as oportunidades e as pessoas falam, mas essa oportunidade agora você tem que pegar, porque tá na onda, agora você tem que dar todo o gás e tal. Como achar esse equilíbrio entre isso, né, que é o momento de ir lá e colocar o esforço, e também o momento de você estar para dentro de você mesmo. Como achar o equilíbrio dentro dessa pressa, dessa vontade de chegar lá? Na verdade, não é fácil, não é simples. E ainda que não sejam tantos compromissos assim que eu já tenho um número razoável de compromissos, que acaba, se a gente deixar, entra numa febre, né, de uma coisa atrás da outra. A ideia é que eu só vá a algum local se eu posso trazer alguma coisa de positivo para as pessoas. Se eu acredito que ali eu vou conseguir transmitir alguma coisa útil. Se eu estiver esgotada, se eu estiver além do meu limite, ou se eu acredito que as condições não oferecem
não são boas para que eu ofereça alguma coisa, a ideia é saber dizer não. Então, criar uma trajetória onde eu possa oferecer alguma coisa útil. Eu sempre falo nas minhas palestras, eu conto uma história de uma frase que se atribui a Cícero, que ele dizia que um mau orador, todo mundo sai pensando nele. Nossa, como é bom, como fala bem. Um bom orador, todo mundo sai pensando em si próprio, ou seja, refletindo e querendo se transformar. Se eu não posso fazer esse papel de uma boa oradora que leva as pessoas às reflexões, leva as pessoas a um processo de autotransformação, é melhor não ir. Então tem que ter um limite muito claro, né? Para que não chegue a um esgotamento ou para que não chegue a uma condição onde não é favorável. Às vezes, sei lá, numa situação empresarial onde as pessoas são forçadas a assistir uma palestra, não necessariamente estão dispostas a isso. Tem situações que não são muito adequadas. Há que saber dizer não. Não entrar numa febre de sair entrando em qualquer porta que se abre. Não é simples. Não é. Bom, por último, eu queria saber de você. Você pensa na velhice? Como é que você se vê? A Anita bem velhinha, que tipo de pessoa você gostaria de ser aí? Nossa, essa pergunta é muito profunda, porque eu vou em muitos retiros, né, para olhar para dentro. E da última vez que eu fui ao retiro, eu vou em vários retiros diferentes, mas a última vez que eu fui ao retiro da Max especificamente, a gente foi fazer uma meditação, e era para ser uma meditação curta, de 1 hora. E eu acabei, só com respiração, né? A gente não toma ayahuasca, não toma nada para ter viagens, é só a respiração mesmo, em jejum e tal. E aí eu entrei na meditação tão profundamente, e na época eu estava lendo o livro do Joe Dispenza que fala sobre o quantum, sobre a coisa de que o tempo, tudo é ao mesmo tempo, né? No quantum tudo acontece ao mesmo tempo, todos os tempos estão num tempo só, num momento só. Estava lendo um livro sobre isso. Eu não sei se minha cabeça conectou nessa informação, mas de repente, no meio da meditação, eu acabei a meditação que era para ter durado 1 hora, o rapaz já estava quase finalizando, e eu entrei nessa viagem e fiquei lá por 5 horas meditando assim, só nos exercícios de respiração, e eu vi eu mesma vindo falar comigo já bem mais velha, com uns 70 e poucos anos. Eu mesma nessa meditação encontrei comigo e me deu uma emoção tão grande. Eu nunca tinha sentido nada tão forte na minha vida assim. Ela eu mais velha, me abraçava e eu sentia o abraço assim, real, assim, em mim. E eu estava olhando e era eu mesma, não era ninguém, não era uma alma que veio me visitar, era eu própria, né, com um cabelo branco. E ela me passou tanto conhecimento, assim, ela falou para mim que escolheu ter cabelos brancos para que eu pudesse ver nesse nosso encontro que as coisas levam tempo, porque eu sou muito apressada, eu quero que tudo seja para ontem, quero mudar, então eu quero acordar amanhã e quero que já esteja mudada amanhã, sabe? Eu queria, né? E ela me passou esse ensinamento de que ela escolheu aparecer de cabelos brancos para me mostrar que as coisas levam tempo, que as coisas não são de 1 hora para outra. E aí eu estava nessa energia, sentindo um abraço. Nesse momento eu amava minha cabeça, eu amava meu pé, eu amava minha unha, eu amava meu cabelo, eu estava me amando inteira, assim, eu estava me amando toda. E aí, de repente, eu falei, mas e aí, o que eu fiz? Eu casei, eu tive filho, eu tô fazendo o que da vida? E ela falou para mim que toda vez que eu me preocupava com essas coisas materiais que não eram importantes, eu me distanciava dela. Eu me distanciava de quem eu tinha me tornado. Ela disse que o mais importante era saber que a pessoa que eu me tornei era uma pessoa que dormia e acordava plena e tranquila, cheia de amor, dormia e acordava sentindo aquela sensação de amor que eu estava sentindo naquele momento. E que isso que era o importante, que se ela me contasse como era a vida dela naquele momento, a pessoa que eu sou hoje não se identificaria e se distanciaria cada vez mais, porque ela disse que eu não conseguiria, na pessoa que eu sou hoje, eu não conseguiria
acreditar que eu seria feliz naquela vida que eu estava levando com 70 e tantos anos. Não sei se eu moro na casinha de sapeiro, não sei, eu não sei o que ela, né, qual era a minha realidade, mas era o que ela dizia, que se ela contasse a minha realidade, eu ia me afastar, porque eu não tinha capacidade, dentro das minhas concepções de felicidade hoje, eu não tinha capacidade de me enxergar feliz naquela conjuntura. E que o que importava mesmo era saber que eu dormia e acordava todos os dias amando todos os seres, todas as pessoas, sentindo essa gratidão, sentindo essa plenitude dentro, e que eu ia sair daquela meditação não sendo mais a pessoa que começou a meditação, mas também não seria a pessoa que eu encontrei ali, que eu estaria no meio desse caminho, e que tudo bem, e que toda vez que eu tivesse atitudes para serem tomadas na vida, eu deveria pensar qual atitude me aproximaria mais dessa pessoa que eu acabei de encontrar. E que eu estava tão feliz de encontrar, porque me trazia uma paz, um amor, uma felicidade. E aí, foi isso. Ela me trouxe vários outros ensinamentos sobre julgamento, sobre vida material, sobre o julgamento que a gente faz com a gente, com os nossos erros, as nossas culpas, como que a gente pode escolher, né, que eu, na verdade, quando fiz essa respiração, eu fiquei com a mão muito dormente e ela começou a fechar e estava doendo muito. Era uma dor absurda, assim. Uma dor de um formigamento absurdo de quem ficou respirando profundo muito tempo. E aí eu só queria que aquela dor parasse. E ela falou assim para mim, que a gente poderia escolher como sentir as emoções da vida, que às vezes a gente escolhe sentir dor para lembrar que tem culpa, que sente vergonha dos erros, que escolheu um caminho mais certo e que não gostaria de seguir o errado, seja em vidas passadas ou nessa vida, no que você acreditar. E, de repente, aquilo foi passando, o formigamento foi passando. E quando o formigamento estava bem fraquinho na minha mão, eu comecei a sentir falta do formigamento que eu estava sentindo antes. E aí eu fiquei, eu tô sentindo falta do formigamento que eu estava sentindo antes. E aí ela que sou eu, é muito doida essa viagem, eu juro que eu não tomei nada, gente, esse dia. Foi só, eu acordei e respirei, foi só isso. E ela falou para mim que o nosso corpo, ele pode se viciar em várias coisas. A química do próprio corpo pode viciar a gente. As emoções, a gente pode estar viciado em várias emoções, seja raiva, seja tristeza, seja dor. A gente pode se viciar nessas químicas que a gente mesmo cria no corpo e que eu só precisava liberar. E aí eu fui liberando e fui vendo como que realmente a gente pode se apegar a ficar triste, a ser sempre triste, ou a ter sempre raiva, ou a ter sempre dor. E aí fui me desapegando daquilo. E no final eu vi isso, eu vi que eu era uma pessoa tranquila, que passava... Ela disse para mim que era isso que eu fazia da vida, fazia as pessoas se sentirem daquela maneira. E é isso que eu acredito que eu vou ser no futuro, porque foi isso que eu vi, com a certeza clara, objetiva assim na minha frente, como se fosse uma pessoa mesmo ali de carne e osso, só que era eu. Então foi isso que eu acreditei, é isso que eu acho que eu vou ser no futuro, uma pessoa calma, muito tranquila, muito feminina. Depois que eu tive esse encontro, eu vi a forma como eu me vesti, eu comecei a me vestir igual eu me vi ali naquela visão. E é isso, eu acredito que eu vou ser essa pessoa. Eu desejo isso para você. Que com bom, muita paz do espírito e com o máximo de sabedoria que você conseguir reunir.